Beleza. Então, vamos começar aqui, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância do censo demográfico. Toda vez que nós falamos estudos demográficos, nós estamos falando do estudo da população de um determinado lugar. Pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser um país. Então, nós vamos estudar todos os aspectos relacionados a essa população. Né? Qual a quantidade de jovens, de adultos, de idosos, qual que é a condição socioeconômica dessa população, né? Então, o poder de consumo dessa população. Então, tudo isso está relacionado à demografia ou estudos populacionais, que é a mesma coisa. O censo demográfico, ele é importante porque, né, primeiro, o censo é uma contagem, né, de vários aspectos relacionados a uma população, realizada pelo IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não sei se vocês já se depararam com uma agente aí do IBGE, né, eles vão na casa da gente, eles fazem perguntas relacionadas a tudo, né, a quantas pessoas tem na sua casa, quantos banheiros tem na sua casa, se você mudou nos últimos tempos, se você ficou desempregado. Então, é uma pesquisa bem ampla. E o IBGE, ele faz essa pesquisa mais ampla de 10 em 10 anos, né? E por que ele faz essa pesquisa? Para saber como está a população, né, naquele determinado momento, e qual que o que mudou em relação ao censo anterior. Por exemplo, hoje a gente ainda se baseia no censo de 2010. Não teve o censo ano passado, por causa da pandemia, porque é de 10 em 10 anos. Então, 2010 foi um censo, 2020 deveria de ter, não teve por causa da pandemia, então foi reagendado. Então, nós utilizamos os dados de 2010, mas de 2010 para 2021 mudou muitas coisas, né? Então, é justamente a importância do censo demográfico, é isso, é saber quais foram as transformações sofridas por uma determinada população em uma determinada localidade. Tranquilo? Então, a gente precisa entender a importância do censo demográfico. Ela serve para entender essas transformações, mas, para além disso, ela é importante também porque nós precisamos saber, na verdade, o Estado, né, de posse com esses dados, vai utilizar, né, esses dados para a elaboração de políticas públicas. Né? Então, o censo demográfico ele vai falar, olha, não tem muitas crianças nascendo nos últimos anos, né? Então, será que é necessário continuar investindo, por exemplo, em educação infantil, já que não tem muitas crianças nascendo? Então, serve mais ou menos para isso. Da mesma forma, o número de idosos em um determinado país está aumentando, e aumentando muito. Então, o que o governo tem que fazer? Sabendo dessa informação, investir, por exemplo, em saúde pública para a terceira idade, né? Então, o censo demográfico ele vai subsidiar políticas públicas, orientar o planejamento, né? Gerir aí esses investimentos, recursos para as áreas que estão sendo prioritárias. Então, o censo vai auxiliar nisso. Vai também auxiliar o setor privado, né? Onde que o setor privado tem que investir, né? Onde que a população está mais concentrada no território. Além disso, ele serve para pesquisas acadêmicas, né? Então, por exemplo, eu fiz o meu mestrado, eu usei o tempo todo dados do IBGE, que são dados oficiais, dados confiáveis. Então, serve para isso, tá bom? Essa é a importância do censo demográfico. Algumas perguntas que estão presentes lá no censo demográfico são essas aí, ó. Quantas pessoas existem em um país? Alguém sabe me dizer quantas pessoas que existem no Brasil hoje?
Aproximadamente 220 milhões, professora. Não? Menos. Mais de 210 milhões. Menos. Menos? Em 2015 era 210 milhões. Não. 209 milhões, professora. 209 milhões. Isso. Então, nós temos aí aproximados 209 milhões de habitantes no Brasil, né? No último censo demográfico era 198 milhões. Então, quer dizer, a população está crescendo, né? Em termos numéricos, a população está crescendo. Nós vamos perceber, pessoal, vocês vão estudar isso lá na frente, que o Brasil, apesar de estar crescendo numericamente, lá em 2047, a população brasileira ela vai começar a diminuir em termos numéricos, né? Não vai aumentar mais. Por que que isso acontece? Alguém sabe me dizer? Por que que isso vai acontecer? Porque a população vai envelhecendo. Mas isso daí, o que mais? Além da população envelhecer, o que ajuda muito são os remédios, menos crianças vão nascer. Isso já está acontecendo hoje, né? Pessoal, a Até minha porque avó... tem gente que não quer ter filho, aí tem gente que quer ter só um filho, tem gente que tem um filho e se arrepende, aí muitas vezes esse filho que tem pode acabar perdendo pela morte de criança ou por não ter uma grande educação e acabar não tendo um futuro que ajude a sociedade. O que acontece? Desde a década de 1960, né, a população que vive nas cidades aumentou. Antes, a maior parte da população vivia lá no rural. Né? Meus avós, por exemplo, moraram no rural. Os meus pais já viveram na cidade. E na cidade, pessoal, o sistema é diferente, né? Você tem que ter um planejamento familiar, você tem a mulher que está trabalhando, inserida no mercado de trabalho, você tem a disseminação de métodos anticoncepcionais. No urbano, né, o cultural que emerge do urbano tende a não estimular as mulheres terem filhos, né? Como antes, os meus avós tiveram 10, eu tive 10 tios. A minha mãe, nós somos 3, minha mãe teve 3 filhos, nós somos 3, né, da segunda geração. E eu, por exemplo, tenho uma filha. Quer dizer, a população em termos percentuais, ela está diminuindo, porque os meus avós tiveram 10 filhos, a minha mãe teve 3 filhos, e eu tenho uma filha. Talvez a minha filha nem queira ter filhos, né? Então, a tendência da população brasileira, e não só no Brasil, tá, gente? Isso é uma tendência em vários países que têm urbanização intensa. A tendência é a redução da taxa de natalidade, a taxa de fecundidade. Beleza? Porque o urbano... Professora, Oi. eu também aprendi, e quer dizer, falaram para mim também, que isso atrapalha porque são muitas pessoas, quer dizer, são poucas pessoas para trabalhar e são muitas pessoas para receber o dinheiro por causa da aposentadoria. Isso. Hoje no Brasil, nós estamos numa situação, pessoal, maravilhosa, porque a porcentagem de adultos, né? Quem são os adultos? Né? O IBGE considera ali, depende, né? Mas formalmente entre 20 e 59 anos é a população de adultos, é aquela que trabalha. Hoje, o número de adultos no Brasil é muito grande. Né? Tem muita gente trabalhando, gerando riqueza, promovendo desenvolvimento. Mas o número de pessoas que estão nascendo está diminuindo, então não vai repor. Né? A tendência é que futuramente, o número de adultos diminua, porque está nascendo menos crianças, não é?
E outra coisa que eu vi também no jornal, não lembro, faz muito tempo, que tinha gente meio que falsificando a aposentadoria, aposentando antes. E ainda tem idosos que não conseguem aposentar, tipo a minha avó. Minha avó, ela trabalha até hoje. Tem esses casos errados aí também, né? Então, nós temos aí umas situações bem difíceis, e inclusive o governo, né, de posse com os dados ali do IBGE, já sabe que no futuro vai ter muitos idosos. Entenderam? Já sabe, o governo já sabe. O que o governo está fazendo hoje para que lá no futuro não sofra tanto economicamente, porque idoso, pessoal, não trabalha, teoricamente, né? Não é a faixa etária ali ativa da população. Então, o governo está fazendo o quê? Reforma previdenciária. Então, por exemplo, a aposentadoria está sendo estendida, né? Antes você aposentava com 60 anos, agora você vai aposentar com 65, e assim por diante, tá? Aumentando. Por quê? Porque o governo já sabe que lá na frente vai ter muitos idosos, então precisa de trabalhar mais tempo, porque lá na frente vai precisar, já que teremos muitos idosos. Entenderam? Tranquilo? Sim. Então, o censo demográfico, ele nos diz, quantas pessoas que tem no Brasil, quantas são jovens, e quando a gente fala de jovens, nós estamos falando de pessoas de 0 a 19 anos de idade. Quantos que são adultos no Brasil? Que aí vai ser a população entre 20 e 59 anos. Quantos que são idosos acima de 60 anos? Então, o Brasil, esse censo demográfico, ele vai nos falar, nos vai informar sobre isso, quantos homens, quantas mulheres, quantos são ativos, quantos são inativos, quantas pessoas que nascem por ano, quantas pessoas que morrem por ano. Tem gente que está saindo do Brasil, tem gente que está chegando, quantas são essas pessoas? Então, são algumas perguntas que o censo demográfico, ele vai nos informar. Né? E é importante por quê? Porque sabendo dessas informações, o governo pode estabelecer prioridade nas políticas públicas para onde é mais necessário. Né? Então, se tem uma população muito grande ali de idosos, o governo vai ter que investir nesse setor, já que tem muita representatividade nessa faixa etária. E E assim por professora, diante. Oi. e outra coisa que também proporciona os idosos ficarem muito tempo vivos é o avanço, né, na medicina. Atualmente, E os idosos estão vivendo muitos anos. A minha muito mais. bisa, por exemplo, ela já tem uns 80 e tantos anos, nem sei. Sim, Minha bisavó tem 98. Parabéns para ela, que gracinha. Olha, a média de vida do brasileiro hoje está em média 73 anos, né? Que isso é um valor bem elevado, assim. E quanto maior a expectativa de vida, melhor a condição socioeconômica de um país, vocês concordam? Sim. Sim, Melhor acesso à educação, à mas acesso à saúde, saúde e também segurança. segurança, infraestrutura, né? Então, quanto mais as pessoas vivem, melhor é a condição socioeconômica do país, não é somente da pessoa, tá? É porque o país está fornecendo condições ali para que essas pessoas vivam cada vez mais. Então, aqui, ó, nós temos o número de habitantes no Brasil, ele aumentou, né? Principalmente a partir da década de 1950, nós temos um acelerado processo ali de crescimento populacional. É,
Essa pergunta que está relacionada a esse gráfico, ó. Já que a partir de 1950 a população brasileira aumentou muito, quais são as políticas que o Brasil deveria fazer, já que a população aumentou muito? Quais seriam, pessoal? Dá para continuar com o mesmo nível de investimentos, o mesmo número de vagas de escolas, o mesmo número de leitos de hospitais? Dá para manter? Não. Não, não dá. Por causa de acordo com o número de pessoas, teria que aumentar cada vez mais. A tendência é necessidade, né, que o país invista cada vez mais na geração de empregos, no número de escolas, número de hospitais, etc., né, melhorar o transporte. Olha esse outro gráfico aqui também. A linha azul é a população urbana, tá vendo? A população urbana, a partir de 1960, aumentou. E a população que vivia no rural diminuiu. Né? Então, esse gráfico ele está nos dizendo o quê? Que as pessoas estão preferindo viver no espaço urbano do que no rural. Pessoal, fazer um parênteses aqui. Sempre que a gente fala em rural e urbano, nós temos que ter em mente que no rural, o rural está associado à precariedade, tá? A falta de esgotamento, de esgoto sanitário, água tratada, né? E, consequentemente, se não tem água tratada, vai ter doenças, né? A qualidade da educação é pior. Então, nós temos uma condição de precariedade, não é generalizado, mas a gente tem que ter em mente que o rural está atrelado ali a condições mais precárias de vida, enquanto que o urbano, você tem melhor condição de vida associado, tá bom? Agora, alguém sabe me dizer por que isso aconteceu? Por que lá em 1960 as pessoas que estavam vivendo no rural falaram assim, vou ter que ir para a cidade, ou eu quero ir para a cidade, não quero mais o rural. Porque hoje no Brasil, 87% da população brasileira vive em cidades. E antes era o contrário, a maior parte da população vivia no rural. Por que as pessoas decidiram vir para o urbano? Alguém sabe me dizer? É porque as pessoas precisavam de hospitais, de trabalhos, educação. Isso aí foi de forma secundária, não foi assim por isso exclusivamente. Por causa de condições. Professora, uma pessoa no chat pediu para perguntar sobre 2020, que uma pessoa já te pediu para perguntar se 2020 baixou a população, se é um número considerável. É que eu tô no slide, deixa eu ver aqui. Gabriela. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Produção de alimentos não é o problema do aumento populacional, tá? Tipo assim, as pessoas, o número de pessoas no planeta não pode aumentar porque não existe alimentos suficientes. Verdadeiro ou falso? Falso. Entende? Falso. Falso, porque hoje a capacidade do homem em produzir alimentos é o dobro do que é necessário. O alimento realmente não ele é finito, mas a nossa capacidade de produzir é o dobro do que nós precisamos hoje, tá?
Qual que é a pergunta? Eu não estou achando aqui. Os habitantes que estão no Brasil, que são estrangeiros, eles são considerados migrantes, pode ser temporários, tá? Ou permanentes. Caso eles consigam lá o documento de permanência, eles têm acesso a qualquer um benefício, assim como um brasileiro, tá? A taxa de mortalidade em 2020, ela aumentou um pouquinho em função do quê? Da pandemia, né? Porque o número de mortes relacionados a doenças crônicas, como a gripe, por exemplo, não era tão alto quanto antes da pandemia. Então, aumentou-se um pouquinho a mortalidade. Mas, se, por exemplo, um gráfico, né, se a gente observar a taxa de mortalidade em 2030, 2040, talvez a gente observe que teve uma alta na mortalidade em 2020 em função da pandemia. Professora, está me ouvindo? Tô. Ah, tá, obrigado. Era só para eu fazer um teste. Antes eu estava falando e você não estava ouvindo. ouvindo. Antes eu não estava ouvindo, não. Não tem problema, não. Professora. Oi. Pra mim, tá toda hora travando e eu tô tendo que sair da reunião. Você tá gravando? Porque eu tô gravando a aula. Não tô conseguindo ver a aula direito. Eu tô gravando a aula. Vamos continuar aqui, pessoal? Porque senão a gente não consegue terminar todos os conteúdos. Aí nós vamos fazer o seguinte: anota sua pergunta e lá no finalzinho da aula você faz, tá bom? Porque se eu ficar parando a aula para responder todas as perguntas, a gente não consegue fechar o conteúdo da aula. E nós temos outros recursos para tirarmos dúvidas, né? Que é o fórum e o balãozinho também. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa aula, tá? Então, voltando lá ao assunto, por que em 1960 a população decidiu vir para o urbano? Na verdade, não foi bem uma decisão, tá? Houve um processo de mecanização agrícola, né? Então, as máquinas foram para o campo produzir alimentos e as pessoas que estavam no campo ficaram desempregadas e se viram forçadas a se deslocarem para as cidades. Esse movimento se chama êxodo rural. Por isso que lá em 1960 a população urbana aumenta muito. Professora, outra coisa também é que as pessoas quando vinham para a cidade, arranjar emprego aqui na cidade também era muito, muito raro, que a mecanização também chegou aqui. Isso. Existe, pessoal, uma aula, assim, existe, na verdade, uma sequência didática só desse momento, né, do êxodo rural lá em 1960, porque ele provocou várias consequências, né, favelização, porque as pessoas vieram para o urbano, não tinham casas para morar, desemprego, criminalidade, surgiram trabalhos ali informais, como os dos boias frias, surgiu o movimento social sem terra. Então, várias consequências estão relacionadas ao êxodo rural de 1960. Mas nós não vamos aqui adentrar nesse conteúdo, porque ele é muito extenso, tá bom? Só quis mostrar para vocês que em 1960 a população urbana aumenta e a rural diminui em função dessa mecanização das atividades agrícolas. Alguns conceitos importantes aqui que a gente precisa saber em demografia. O que é uma população?
É o conjunto de pessoas que residem em determinada área, elas são caracterizadas por gênero, sexo feminino, masculino, a faixa etária de jovens, idosos e adultos, a religião, a etnia, a atividade praticada. Então, existe uma série de características relacionadas a essa população. O Estado, quando a gente usa a palavra Estado com o E maiúsculo, nós estamos falando do poder executivo, o governo, né? Que vai exercer ali soberania sobre todo o território aqui brasileiro, vai representar o Brasil diante das questões internacionais, vai resolver questões internas. Então, o Estado com E maiúsculo, nós estamos falando do Estado brasileiro, enquanto uma instituição política, tá bom? E o Estado com o E minúsculo, nós estamos falando do Estado de Minas Gerais, do Espírito Santo, Bahia, que seria ali a província. Etnia é um grupo de pessoas com características próprias, né? Então, nós temos várias etnias aqui no Brasil. Etnias, por exemplo, indígenas, né? Tem vários grupos indígenas que praticam ali uma língua diferenciada, práticas ali culturais, rituais diferenciados do restante. Isso que diferencia esse grupo do resto é o que dá uma identidade para essas pessoas que nós chamamos ali um grupo étnico. E estudos demográficos é o que a gente está estudando aqui, né? São as condições de vida da população como um todo, taxa de fecundidade, expectativa de vida, mortalidade, natalidade, taxa de índice de analfabetismo, faixa de renda. Então, nós temos esses conceitos ali relacionados, tá bom? População absoluta é o número total de pessoas existentes em um determinado território. Pode ser um município, um estado, uma região, um país. Né? A população absoluta do Brasil é 209 milhões de habitantes, aproximadamente. A população relativa é quando eu divido o número do território, a área do território, pelo número de pessoas, que aqui no Brasil vai ser, em média, ali 22 habitantes por quilômetro quadrado. Sabe essa imagem aqui, ó? Tá vendo essa imagem do Brasil com as pessoas? Sim. É assim, na verdade? Ele é todo ocupado? Igualmente? Não. Não, então a população relativa, ela seria mais ou menos isso daqui. Ela divide a população total pelo território. Aí nós vamos ter 22 habitantes por quilômetro quadrado. Mas isso é uma estimativa, não é a realidade. Por quê? Porque nós temos áreas que são mais ocupadas e áreas que são menos ocupadas. Alguém sabe me dizer onde no Brasil possui maior ocupação? Rio de Janeiro. São Paulo? São Paulo. Região? Sudeste. Sudeste. Mas além do Sudeste, nós temos que ter em mente que a maior, digamos assim, ocupação territorial no Brasil, ela se dá ao longo do litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então, quanto mais escuro aqui, ó, maior a quantidade de população. E alguém sabe me dizer por que é assim? É que é uma parte mais modernizada, né? Mas por que é a parte mais modernizada? Por condições de vida, por condições de moradia. Dinheiro. Porque também. quanto mais lá para trás é mais mato, mais área Mais de mato. rural. Na Amazônia. Mais rural, né? Mais ambiente menos explorado, Urbanizado. né? Na verdade, isso tem a ver com o processo de colonização do Brasil. Os portugueses, eles chegaram pela costa atlântica, não foi? Sim.
Desde lá de 1500, os portugueses chegaram no território brasileiro e começaram a criar povoados ao longo do litoral. E esses povoados, eles foram desenvolvendo ao longo dos séculos, e por isso, né, nós temos ainda hoje uma ocupação maior nesse litoral aí, tá bom? À medida que o tempo vai passando, há um processo de interiorização, mas ele ainda é completo? Não. Não, né? A região sul e sudeste tem as maiores taxas de ocupação, o nordeste também, mas a região centro-oeste, a região norte, a densidade demográfica é muito baixa, né? Então, onde está amarelo aí, ó, nenhuma pessoa por quilômetro quadrado chega, né? 0,13, nenhuma pessoa chega por quilômetro quadrado. Então, pessoal, a população absoluta é o total da população. Nós falamos que um país ou uma região, ela é populosa quando o número de pessoas de um país é elevado, ou dessa região, e pouco populoso quando é baixo. Por exemplo, qual país é mais populoso? A China ou o Brasil? A China. A China é mais populosa, né? 1,3 bilhões de pessoas, é muita gente. Qual país é mais populoso? O Brasil ou os Estados Unidos? Os Estados Unidos. Estados Unidos. E tem 300 e poucos milhões de habitantes. Agora, o Brasil ou o Uruguai? Brasil. Brasil é mais populoso. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes só. Então, se a gente pegar ali os países mais populosos do mundo, nós vamos ter primeiro a China, depois a Índia, Estados Unidos, Indonésia e, em quinto lugar, o Brasil. Então, nós podemos falar que no planeta Terra, o Brasil é um país populoso? Sim. Sim, né? Agora, nós podemos falar que o Brasil é um país povoado? Não. Não. Por quê? Por quê? Porque o Brasil não tem espaço suficiente para a população, de acordo com a descrição de povoado. Ele tem uma. Não, o é porque Brasil ele não está a população não está muito bem distribuída em todo o território nacional. Isso, muito bem. Território nós temos, né? O problema é que não está bem distribuída essa população, ela está concentrada no litoral. Quem não tem território, professor, é a Índia, que ela é pequena para a população dela. A Índia, ela é o quê? Em termos de populoso e povoado? Ela deve ter muito... É pouco populoso e muito povoado. Não, ao contrário. Ela é populosa e povoada. Isso, ela é populosa e povoada ao mesmo tempo. Ela tem 1,2 bilhões de habitantes e essa população ela está bem distribuída no seu território. Bilhões? Isso, 1,2. Um país tão 1 bilhão de pessoas e 200 milhões. Um país tão pequeno. Pois é. E a tendência é que a Índia supere a população da China nas próximas décadas. a Índia está tendo filho, né? A taxa de natalidade lá, de fecundidade, é muito alta. Vamos falar agora de taxa de natalidade. É a relação entre o número de nascidos num período de um ano. Imagina, a cada grupo de 1.000 pessoas, quantos nasceram, né?
Então, a taxa de natalidade ela pode ser alta ou ela pode ser baixa. Tem países que a taxa de natalidade é elevada. São países desenvolvidos ou países subdesenvolvidos? Subdesenvolvidos. Isso. Por quê? Porque o país ainda não ofereceu as condições para que houvesse planejamento familiar, para que não houvesse melhorias econômicas, para que ocorresse ali a redução da taxa de natalidade. Então, quanto maior a taxa de natalidade, menos desenvolvido é um país, tá bom? Agora, a taxa de mortalidade infantil, o recomendado pela ONU é 10, no máximo 10 a cada mil. Então, a cada ano, imagina um ano, 365 dias. Do número, a cada 1.000 nascidos vivos ali, se morrer mais de 10, o país ali já não é tão desenvolvido assim. Até 10, a ONU aceita, né? Então, olha para vocês verem esses dados aqui. A República do Congo, lá na África, a cada 1.000 crianças nascidas vivas durante um ano, 108 morrem, 10%, né, das crianças morrem. Então, isso é um índice muito elevado, porque a ONU considera aceitável somente 10. Na Angola, 95 a cada 1.000 nascidas vivas. Agora, se você pegar países muito desenvolvidos, Islândia, Japão, Singapura, a taxa ali é de 1,5 a média, né? Mas todos esses países têm menos população. Nascidas vivas, somente 1,5, né? Nem 2 chega. Como você falou? Esses países com baixa taxa de mortalidade infantil, eles têm pouca população. Não, mas é em porcentagem, né? Ah, tá. Olha aqui, os países que têm maior número de óbitos infantil, países africanos, países asiáticos. Os países aqui, ó, da América Central, da América do Sul, outros países ali da Ásia, estão em fase ali intermediária, são países que nós chamamos de países em desenvolvimento, ou seja, já melhorou um pouco, mas ainda não é um país desenvolvido. A taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher, né? Considerando aí que a idade reprodutiva da mulher é de 15 a 49 anos de idade, né? Então, você pega um grupo de 1.000 mulheres entre 15 e 49 anos de idade. Aí você pega todos os filhos que nasceram desse grupo e divide por 1.000, né? No Brasil, lá na década de 40, a média era de 6 filhos por mulher. E depois, lá em 1960, foi diminuindo. Olha lá, 1970 já era 5, 80 já era 4, e 90 já era 2, 2005, 2,1. Então, diminuiu. Tem a ver com aquele processo de urbanização que a gente conversou? Acho que não. Sim. Sim. Tem muito a ver. Por quê? Quando a mulher sai do rural e vem para o espaço urbano, ela vai começar a trabalhar, vai ter um posto de saúde perto da casa dela, que vai disponibilizar métodos anticoncepcionais. Então, ela vai começar a trabalhar, né, contribuir para a renda familiar. E daí, gente, vai tendo um estímulo à redução da taxa de fecundidade. Tá certo eu falar o seguinte: quanto maior a urbanização, menor a taxa de fecundidade? Verdade ou falso?
Verdade. 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 Então, a partir de 1960, o Brasil começa a se urbanizar e a taxa de fecundidade começa a diminuir. Agora, para encerrar a nossa aula, crescimento natural e crescimento demográfico. São dois conceitos diferentes, tá, pessoal? Vamos começar aí pelo crescimento natural ou crescimento vegetativo, que é a mesma coisa. O que seria o crescimento natural? Seria, você soma, né? Na verdade, você subtrai as pessoas que nascem das pessoas que morrem. E aí você vai ter um saldo, pode ser positivo, pode ser negativo. Então, por exemplo, se uma cidade possui 1.000 habitantes e em um ano houve 30 nascimentos e 13 falecimentos, qual que vai ser o saldo aí? 17, né? Positivo, porque descontando o que morreu do que nasceu e o que já tinha, vai sobrar 17. Então, o crescimento natural ou vegetativo dessa cidade está sendo positivo ou negativo? Positivo. Positiva. E vocês acham que é assim em todo lugar do mundo ou tem lugar que a população está diminuindo? Tem lugar que a população está diminuindo. Tem lugar. Alguém saberia me dizer qual país, por exemplo, que a população está diminuindo? Venezuela. Não. Está relacionado a país desenvolvido ou país subdesenvolvido? O que vocês acham? A população está diminuindo. Angola. Não, pelo contrário. Gente, o número de filhos por mulher em países desenvolvidos é muito baixo, não é? Japão, Portugal, Itália, tem mais pessoas morrendo do que nascendo. Tranquilo? Então, o saldo o crescimento vegetativo ou natural de países extremamente desenvolvidos tende a ser positivo ou negativo? Negativo. Negativo, né, gente? Professora, Oi. o do Brasil, ele é positivo ou negativo? O Brasil ainda é positivo. Todo ano a população cresce um pouquinho. Só que a tendência é ser negativa, porque as mulheres estão tendo menos filhos a cada ano que passa. Entendeu? O saldo do crescimento natural no Brasil ainda é positivo, mas a tendência é ser negativo. Todo mundo entendeu o conceito? Sim. Então, taxa de crescimento natural ou vegetativo considera o saldo das pessoas que nascem e as pessoas que morrem. Se está morrendo mais do que nascendo, o saldo é negativo. Se está nascendo mais do que morre, o saldo é positivo. Agora, o crescimento demográfico é outro conceito. Além de considerar quantas pessoas nascem e quantas pessoas morrem, considera também a taxa de migração. Tá nascendo mais do que morrendo. E, além disso, está chegando pessoas de fora para essa cidade. Então, vai considerar também. Então, vai considerar o tanto que nasce, o tanto que morre, o tanto de pessoas que chegam nesse país e o tanto de pessoas que saem.
Se essa conta der um número positivo, o crescimento demográfico é positivo. Se o resultado ali, o saldo dessa conta for negativo, o crescimento demográfico é negativo. Tranquilo? Sim. Agora a gente pode fazer as perguntas e nós temos aí ainda 2 minutos de aula. Antigamente, nós produzíamos menos alimentos do que hoje, tá? Professor, Oi. a pandemia da gripe espanhola é pior ou melhor do que a da Covid-19? Repete a pergunta, seu áudio está muito baixo. A pandemia espanhola é melhor ou pior do que a Covid-19? Aí é com a história, eu não sei. Eu não sei os dados. Olha, mas vamos pensar. Vamos pensar. Quando que a gente. Lá na espanhola, as condições medicinais eram piores ou melhores do que hoje? Melhor. Lá na gripe espanhola, na pandemia, tinha menos vacina, não tinha tanto tratamento, não tinha exame, então morria muito mais, não é? Hoje os recursos medicinais estão melhores. Mais alguma dúvida, pessoal? Professora, Oi. onde você vai disponibilizar o vídeo da aula? Porque eu perdi uma parte. Eu vou colocar lá no AVA mesmo, o link. Eu vou jogar para o YouTube e vou colocar lá no AVA. Agorinha mesmo, tá bom? Tá, obrigada. Professor, Oi. tem gente com a mão levantada. Repete, tá baixo o áudio? Tem gente com a mão levantada. Não consegui escutar, Flor. Ô, professora, tem gente com mão levantada, ela queria falar. Pode falar. Pode falar, Flor. Professora. Oi. Na sua matéria no AVA, tá falando que vai ter hoje um fórum de perguntas e respostas. Sim. Só que a gente não tem nenhum espaço para postar as nossas respostas das questões. Que dia que você viu isso? Foi antes do final de semana? Agora. Ainda tá sem nenhum espaço pra gente postar. Eu também vi isso. É o do crescimento é o do relativo às pessoas que migram. Tá, eu vou olhar lá de novo, porque tava dando um problema. Se não tem espaço para postar, tecnológica. Professor, se não tem espaço para postar é porque vai ser corrigido sexta-feira ou na próxima aula de geografia presencial. Então eu vou dar uma olhada aqui. Porque nem foi você que deu, inclusive? Foi qual professora? A Lília? Não, foi só postado no AVA mesmo. Tá. Pessoal, eu que tô postando as questões lá do AVA, tá? Então, o que acontece? Ali é só o fórum,
Às vezes eu coloco um questionário também, é só para vocês fixarem o que foi falado em sala de aula, nas lives. Eu vou olhar para disponibilizar, porque estava dando um problema. E daí vocês postam lá, tá? Se tiver dúvida em relação a esse fórum, vocês vão perguntar à professora no presencial, tá? Pergunta à professora no presencial, mas não quer dizer que ela vai ter que corrigir isso. Caso você tenha dúvida, você pode me perguntar lá no fórum ou no balãozinho mesmo, tá? Não necessariamente a professora vai corrigir em sala de aula. Você pode tirar suas dúvidas aqui no fórum mesmo. Muito obrigada, professora. Nada. Gente, então vamos encerrar a nossa live. Oi? Tem alguma atividade para entregar? Escreve aqui no chat para eu entender sua pergunta, porque seu áudio está... Professora, pode sair? Pode. Tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Tchau, professora. Tchau, gente. Com Deus. Beijo. Se cuidem. Bom feriado, tá? Tchau, professora. Beijos, beijos. Tchau, professora. Tchau, professora. Muito obrigado. Um beijo. Nada. Tchau, gente. Até a próxima. Até. Tchau, professora. Tchau.